Olá, eu sou Carlos Raton e esse é o Pode Fovo, uma ferramenta para dar vez e voz a você. E hoje, nosso assunto será pessoas em situação de rua, né, em vulnerabilidade. E aqui à minha frente, a pessoa principal aqui em Santos, que tem poder de ação, a secretária de Desenvolvimento e Social de Santos, Audrey Clays. Obrigado por ter vindo. Ô, Raton, obrigada, mas é um exagero teu falar que eu tenho aí total gerência sobre isso, porque nós dependemos também de várias outras secretarias. Eu acho que é esse o movimento que nós estamos vivendo, ótimo, de despertar. Então, é sobre isso que nós vamos falar bastante. Eu agradeço o seu convite e ao lado de pessoas tão especiais que conheci, conheci neste momento, a outra já conheço há algum tempo, mas são tão especiais em todo esse processo nesta caminhada. Perfeito. Você Carvalheiro, a próxima é Laura Dias, coordenadora da Baixada Santista do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Laura, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa construção, novos tempos, nova vida para a população em situação de rua. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Por último, José Carlos Varela Júnior, assistente social e articulador do Fórum Pop Rua da Baixada. Varela, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, principalmente por estar colocando em pauta um tema que é muito caro para nós, que dificilmente a rua tem voz e vez, e agora nós estamos começando a cavar esses espaços. Estar aqui é muito importante, principalmente nesse momento histórico que está sendo bastante produtivo e importante para nós. Perfeito. Falando do movimento, dessa situação histórica, eu vou já entrar num assunto, né, Varela? E, Audrey, não tem muito a ver com a sua área, né, nessa questão, mas como você estava conversando com a gente aqui de bastidor, você está fazendo um trabalho de articulação muito grande com outras secretarias, então, inevitavelmente, vai envolver a sua área, né? Lógico, que é a lógico. Questão que a gente acredita que a Guarda Municipal de Santos será ser mais cuidadosa, né? O ministro Alexandre de Moraes publicou medida cautelar que proíbe o poder público de recolher bens e pertences, remover e transportar à força pessoas em situação de rua, e tem 120 dias, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho, para o governo federal promover um plano de ação, um monitoramento para atendimento às necessidades básicas da sobrevivência e traçar um diagnóstico do número de pessoas, vagas em abrigo e fornecimento de alimentação. Aldo, a gente sabe que, por experiência própria, por ter lançado um filme recente sobre a situação de pessoas em situação de rua, que nossos dois colegas aqui participaram, eu presenciei no filme e por depoimentos e já vi várias vezes uma truculência da Guarda Municipal em relação à situação de pessoas em situação de rua, né? Sei e também presenciei e testemunhei os guardas, muitos guardas não querem fazer esse trabalho, né, na rua, né? E um dos guardas me confidenciou, um dia que eu flagrei fazendo isso, uma ação da guarda com as pessoas de rua, ele apontou para o CDL de Santos, falou, olha, é muito pedido de comerciante para fazer isso. Eu acho que a guarda, não é, voltando a dizer, não é a sua área, né? Mas a guarda não poderia usar esse artifício, né? Porque ela não está fazendo, ela trabalha para o poder público, não para o privado, né? Então, assim, Audrey, minha pergunta para você, para iniciar a nossa conversa, e eu sei que você tem muita coisa para nos falar, essa tua nova visão, né? E se você já está entrando em contato com a Guarda Municipal para mudar essa posição. Eu sei que você é uma pessoa humana, uma pessoa jornalista, que nem eu, então eu queria saber de você como é que está sendo isso visto por você. Perfeito. Com muito cuidado, com muita responsabilidade e amor, principalmente, a tudo que a gente faz. Então, eu quero destacar aqui a importância de instituirmos na cidade o CIAMP Rua, que é um comitê intersetorial onde nós temos a presença de todas as secretarias do município. Quando eu chego, eu sinto o que eu já estava percebendo enquanto vereadora, o distanciamento das secretarias para a questão da população em situação de rua. Então, não foi difícil, ao chegar,
fazer com que esse trabalho avançasse no sentido do fortalecimento entre as ações por secretaria. Faltava um pouco de comunicação, de articulação? Faltava muita comunicação. A comunicação que eu sentia era de técnico para técnico, mas o que nós necessitamos é de uma comunicação institucional realmente, um fluxo, um protocolo de atendimento, onde a Secretaria de Saúde entenda que a abordagem social ela tem uma limitação, porque ela não tem médico, ela não tem enfermeiro, ela não tem auxiliar de enfermagem. E, por vezes, nós somos acionados para algumas situações onde a pessoa precisa de um atendimento de saúde. Perfeito. Ela precisa que o SAMU vá até o local, porque a pessoa está em surto por conta de consequências da saúde mental, algo que envolva álcool e drogas. Sim. E a abordagem, ela tem uma limitação, mas que possamos atuar juntos, porque também não é entregar para a saúde. A assistência precisa estar ao lado para entender como será o encaminhamento daquela pessoa. Então, ela vai para a UPA e depois? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela ainda continua com situações que devem cuidados pela saúde ou já está pronta para ir para um acolhimento que é da assistência? Sim. Então, esse olhar, ele precisa ser no coletivo, ele precisa ser conjunto e estabelecermos realmente esse fluxo institucional e não por técnicos, porque eu conheço aquela minha amiga da saúde que vai me ajudar. Não pode ser assim. E todos estão entendendo que não pode ser assim. Então, tivemos uma reunião muito importante com o Dr. Ticanori, para que pudéssemos estabelecer este caminho, né, essa nova leitura de atendimento. Uma situação que nós conquistamos, Laura e Varela, foi da entrega, pela nossa abordagem, de uma lista de nomes de pessoas que estão nas ruas, que a abordagem não consegue tirar, porque está relacionada diretamente à questão da saúde. E o consultório na rua já está com essa lista, mudou a estratégia de atendimento e está pontualmente visitando esses territórios. Tá. Então, e nós vamos ter reuniões permanentes com o consultório na rua. É isso que precisa acontecer, ligar serviços. E quando você traz a questão da guarda, desde a minha entrada até o dia de hoje, eu não recebi nenhuma denúncia de situação mais agressiva com a pessoa em situação de rua, porque nós também mudamos a estratégia de atendimento de estar mais presente no centro de controle operacional. Até a nossa entrada, era um serviço feito por outras secretarias e a assistência não fazia parte do CCO. Então, nós começamos a entender que a nossa presença enquanto desenvolvimento social, ela é fundamental nesse serviço, dentro desse serviço, para que a gente possa filtrar as demandas que chegam no 153, e é importante falar que na cidade de Santos o telefone foi unificado com vários serviços, e um deles também é para que seja encaminhada para a nossa abordagem social. Então, o que nós fizemos? Opa, essa demanda é nossa e nós temos que tratar sobre isso. E nós vamos estar presentes, sim, dentro do CCO, para que a gente possa equilibrar essa situação. Pelo que eu entendi, então, a pessoa hoje, Aldris, que acionar 153 e falar, temos uma situação de pessoas de rua, vai acionar primeiro a assistência social, vai direto para vocês. Exatamente. Então, sim, entendi. Exatamente. Não é a guarda ir lá. Não, olha, isso aqui é um caso para assistência social. Ou pra, né? Exatamente. Então, porque temos situações como, por exemplo, o 153 atende muitas questões sobre o código de posturas da nossa cidade, que são regramentos que precisam ser seguidos por todos. Sim. Então, essa linha é muito fina, sabe? Então, por isso que o nosso olhar dentro do CCO, ele é importantíssimo. Lá nós temos quase 2.000 câmeras pela cidade, onde, no momento que formos acionados, o nosso técnico vai olhar naquela câmera e vai falar, opa, isso sim é uma questão de assistência, nós vamos, né?
Então, isso vai dar uma outra leitura de atendimento dentro da nossa cidade. É o cuidado. Sabe aquela coisa que eu falei antes de começar o programa? O filho é nosso. Nós precisamos cuidar. Nós podemos até dar para alguém num determinado momento para falar, olha, cuida para mim, mas é assim que você precisa cuidar. Dessa forma de manhã, dessa forma à tarde, é minha supervisão. Então, eu não posso descuidar disso. A gente precisa estar lá presente. Só a título de informação, Audrey, que eu consegui como pessoa da Associação dos Guardas Municipais. Eu vou dar a palavra para vocês já sobre o que ela falou. Só a título de informação, tá? O CCO, o Centro de Controle Operacional, está monitorando moradores de rua e acionando as viaturas conforme o cara da associação falou. Então, assim, eu acho que você já resolveu essa questão. Você vê como é que era o negócio. É isso, é muito importantíssimo. As câmeras estavam monitorando que estavam pessoas em situação de rua, para falar, tira aquele, põe aquele e manda a guarda lá. Importantíssimo você trazer, Raton, e porque... essa informação você talvez saiba agora com propriedade, né? Mas estava acontecendo. Na segunda-feira agora, né, próxima, nós teremos uma reunião. A equipe inteira da Secretaria de Desenvolvimento Social estará no Centro de Controle Operacional. Sim. Olhando dado por dado, porque ali, Raton, nós temos um censo diário. É incrível. Os dados que existem ali são assim, te dão diretrizes factuais, né? Para atuar dentro daquelas nossas necessidades. Então, a gente precisa estar ali. Então, é mudar Ótimo. Realmente a leitura de ação. Varela, vou passar para a Laura. Laura? Dentro do que a Audrey falou aqui, queria que você acrescentasse alguma coisa, que você está vendo uma mudança, né, na secretaria agora. Como é que você está vendo? O que você acha que precisa ainda ser melhorado, enfim, com uma pessoa da assistência de rua? Não, tá bem. Pelo que nós estamos vendo aqui da secretária, a mudança vai ser realmente maravilhosa, né? O que precisa sempre, como nós falamos para ela na primeira reunião, é estarmos sempre unidos com os movimentos, né? Porque às vezes ela falou uma vez lá na reunião, não sabe do meu trabalho. A rua tem que saber. Mas para isso a rua tem que estar junto. É isso. Né? Nós temos que estar junto com você, vamos construir junto e realmente ver essa diferença, essa mudança para a rua, porque essa é a nossa luta. Né? Nós lutamos há muitos anos e eu creio que agora está vindo nossa vitória, né, Varela? Não é possível, a gente está lutando tantos anos, então é isso, é trabalhar junto com os movimentos, entendeu, da rua. Varela, você que é um cara que dá rua, né? Um cara da rua. É um cara que... Isso. Você tem um trabalho violento nessa área, né? O Fórum Pop Rua. Como é que você vê esse momento, né? Você está por dentro dessa ação do Alexandre de Moraes? Como é que você vê essa situação? Então, no cenário nacional, o Alexandre ele fez, na verdade, uma medida cautelar. Na verdade, ele está puxando a orelha de todo mundo para fazer o que já deveria estar sendo feito. Exato, né? exato. Coisas que não deveriam ter parado na má vontade de algumas pessoas que estão em cargos-chave para resolver isso, né? Já trazendo aqui para o cenário local Santos, porque eu trato Baixada Santista, tá? Na Baixada, poucas prefeituras se interessam de forma humanizada a lidar com pop rua, tá? Todos eles têm a visão higienista, porque a Baixada é um lugar extremamente conservador, Sim. Tá? Extremamente conservador. É só você fazer uma leitura dos votos que foram feitos, né? De como foi colocado, de quem foi votado para prefeito, para governador. Então, existe uma questão. Só que o que acontece? A rua, ela tem pessoas, são seres humanos. Então, independente da polarização política, se eu gosto de um, eu gosto do outro, se eu gosto do ladrão, eu gosto do outro que está impugnado, que não vai poder, não importa. O que nós podemos fazer nós precisamos de ações humanitárias, com política pública para garantir o acesso das pessoas a essas políticas. E isso passa além da vontade política, porque a Audrey aqui está colocando coisas que eu acho sensacionais. Sim. Agora, será que aquele servidor público que está lá no equipamento, na chamada ponta, concorda com ela? Porque quando ela vai ao equipamento, todo mundo dá risada e balança a cabeça. É verdade. Mas depois que ela dá as costas, será que vão continuar fazendo isso? E outra, para que as secretarias possam fazer um trabalho integrado, é necessário que se crie fluxos e protocolos.
O papel comanda. Palavra, o vento leva. Nós precisamos de fluxos e protocolos entre todas as secretarias. Porque a população em situação de rua não é problema da assistência social. Exatamente. Não ela falou, é um problema da prefeitura. que envolve muita secretaria. Quando você fala que são teus filhos, são os filhos da prefeitura. São os filhos da cidade. Porque Exatamente. a cidade é o estado que se materializa naquele sujeito que está ali, naquele cidadão que está ali. Então, precisamos de uma união de pensamento e de condução das políticas, para não ter mais distorção. Porque é impossível você ter, mesmo que tenha operadores da assistência, fazer um atendimento humanizado e quando chegar lá, a guarda chega primeiro, já dá um passapano, quando chega o pessoal da abordagem, ué, cadê? Isso aconteceu comigo ontem. Eu estava dentro do equipamento onde eu trabalho, tinha pessoas em situação de rua Que não é estavam Santos, causando... né? Não é Santos. Eu não trabalho em Santos. Já deixa o Eu não trabalho em Santos. Mas não importa. Para mim, a rua é uma coisa só. E a questão da vontade política, ela precisa ser transformada em ações e ser concretizada. Sim. A Laura falou isso. O que vocês começaram em Santos é muito bom, Sim. mas a rua ainda não sentiu esse efeito e não está nem entendendo o que está acontecendo. Porque é necessário que exista a interface entre o poder local e a rua. Existem os movimentos. Sem a presença dos movimentos no CIAMP Rua, pode estar toda a secretaria que você quiser. Se não tem o movimento que faz a interlocução Vai com ser a rua, convidado. isso não vai acontecer. Tá? Isso é uma questão que está no CIAMP Nacional, faz parte da formação, e é importante existir, porque pessoas em situação de rua, às vezes uma pessoa é escolhida para a rua, para o CIAMP, e ela se desorganiza, ela começa a arrumar o emprego, não pode trabalhar, não pode ir para a reunião, e ela pode até perder toda a discussão. Porque uma pessoa só não pode representar essa multidão que tem aqui. Só em Santos, por baixo, nós calculamos em torno de 1.000 pessoas em situação de rua, fora os que ficam flutuando de um município para outro. Alder, você vai me dar só você vai falar sobre isso também? Só para explicar direitinho, né? Tá, Eu acho que é tá. importante como que está a construção do Anota nosso aí que você CIAMP. vai falar. Perfeito. Tá bom, né? perfeito. Vou botar uma pessoa falando na rua, né? Uma opinião das pessoas na rua. Vou chamar o Yuri aqui para falar um pouquinho para a gente o que é a impressão dele. Experiência pessoal sempre quando algum morador de rua me pede alguma coisa e eu posso ajudar, eu estou ajudando. Eu acho que, socialmente falando, o Estado é pela gente, a gente é pelo Estado. Então o Estado tem que dar o subsídio para o morador de rua ter, não só dentro dos abrigos, a alimentação, mas também ter uma iniciativa para que eles sejam alimentados na rua, porque tem muitos que se sentem mais seguros na rua do que no abrigo, que lá tem essas coisas rombadas, são violentados. Tem várias situações assim perturbadoras deles enquanto seres humanos e enquanto essa parte marginalizada da sociedade. E não adianta a gente cobrar do Estado e deixar de dar dinheiro que você tem no bolso, não vai usar para nada, para ajudar alguém a se alimentar e falar, mas vai usar com droga. Tá bom, se a droga for o cobertor dele aquela noite, a gente não pode julgar. Eu tenho um monte de amigo que tem toda a condição no mundo e usa a droga para recreativa, para se divertir em festa. O cara tá usando a droga dele para passar a noite no lugar de comprar comida com o dinheiro que você deu, eu não sou ninguém para julgar. Então o que eu posso eu ajudo. Eu acho que, considerando que muitos moradores de rua, acho que a maior parte não é por uma questão financeira ou de segurança pública, o primeiro atendimento deveria ser uma questão de saúde pública. Tem muitos moradores de rua que estão por conta de doenças mentais, vícios, por outras sequelas de suas vivências que causam algumas doenças mentais, depressão, ansiedade, qualquer coisa do tipo, e a reação deles, quando eles estão sãos, já não é a das melhores por conta do medo mesmo do contato. Então, tanto para resguardar o guarda municipal, que ele vai ter uma resposta agressiva do morador de rua, muitas vezes por conta de um medo que alguns ou outros indivíduos geram neles, né? Eu acho que o atendimento para o morador de rua deveria ser uma questão de saúde pública. Olha, eu tenho muito contato com muita gente da prefeitura, fui muito abençoado de estar nesse trabalho, eu consigo ver internamente o esforço, e eu nunca achei que eu ia falar isso de um político do PSDB, mas o prefeito, ele é um querido, ele realmente é uma pessoa que se esforça muito pela população de rua, pela população mais carente. Eu vejo isso
recorrentemente. Então, eu acho que realmente a questão do morador de rua é fazer ele entender e confiar no serviço que já é oferecido. Eu acho que o serviço de assistência ao morador de rua e à pessoa hipossuficiente em Santos não é perfeito, nunca é, nem os nossos serviços de outras áreas são perfeitos, mas eu acho que sustenta. Só que nem eu falei, tem que ter confiança, tem que ter esse contato que o morador de rua sabe que, pô, essa vai ser uma oportunidade de eu sair daqui, vai ser uma oportunidade de eu me alimentar dignamente, de eu ter um emprego, de eu ter segurança, de eu ter conforto, que para eles vale muito mais a pena você continuar na rua e tendo seus pequenos refúgios, seus pequenos escapes da realidade, né? Tanto que tem, eu realmente sou muito palestrinho, mas tem uma iniciativa no governo do Canadá que está funcionando já tem um tempo, que muitos moradores de rua que são viciados em psicotrópicos, como MDMA, êxtase e metanfetamina, nesses centros tem uma equipe especializada de saúde pública que faz esse desmame para eles. Então, realmente, eu acho que tem que ter essa mudança gradual. Se você tirar e tentar impactar de uma hora para outra a pessoa que está nessa situação tão agressiva para uma outra realidade que não existe na cabeça dela há muitos anos, não vai ter uma boa resposta. Bom, antes de voltar, do que você vai falar, não esqueça Sem não. problema, Tá sem bom? Vou problema. passar para Laura. Laura, essa questão das drogas, álcool, né? Às vezes a pessoa entende que é um drogado, é um alcoolizado, enfim, mas na verdade você percebe que é uma fuga, né? Mas a pessoa não tem outra alternativa para fugir daquela realidade, né, Varela e Aldrin? Então ele apela para esse tipo de, né, Aldrin? Explica um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente, é fácil as pessoas julgarem quem está na rua, né? Porque não está sentindo na pele a dor do frio. Vocês imaginam essas noites de frio que fizeram, a gente dentro de casa, com cobertor, estava morrendo de frio. Imagina quem está na rua. Eu, quando estava na rua, no momento de frio, se tocasse no meu dedo do pé, eu chorava de dor. Porque doía muito, o frio dói muito, a fome dói. E a gente, às vezes, não tem outra alternativa, a não ser usar uma droga para esquentar o sangue. Às vezes, eu tinha dor na coluna que eu travava, eu não me movimentava do lugar. Aí, vai no pronto-socorro. E eu imaginava em ficar 3 horas esperando para ser atendida. Se eu fosse atendida por ser uma moradora de situação de rua, eu iria esperar no mínimo 3 horas. Se eu fumasse a pedra de crack, em 5 minutos eu estava em pé. Em 5 minutos eu estava em pé. Entendeu? Porque a droga, ela esquentava meu corpo, ela agia no meu organismo, no jeito anestésico. Eu conseguia andar, eu conseguia fazer minha reciclagem, eu conseguia arrumar um outro lugar para me proteger melhor. A droga não é curtição. Na rua, a droga é necessidade muitas vezes. Infelizmente, está muito frio, eu não consigo dormir, eu vou encher minha cara e vou ficar bêbada e vou desmaiar. Quando eu acordar, o frio já passou, a chuva já acabou, é outro dia. Talvez eu não amanheça viva por ter tomado aquele álcool para dormir, para fugir daquele frio que estava machucando o meu corpo. Mas a minha única saída naquele momento. Porque, como você disse, tem os equipamentos. A gente sabe que tem. Muita gente tem a ver. Não, mentira. Eu vou até desmentir o que eu falei agora. Muita gente não sabe que tem. Eu nunca usei equipamento na minha vida. Eu fiquei 20 anos no crack. Eu nunca usei equipamento na minha vida. Você entendeu? Eu nem sabia que existia. Eu sabia que existia droga. Eu sabia que onde tinha biqueira. Eu andava a pé. Lá da Capela até Praia Grande para buscar o crack, mas eu não sabia que existia o equipamento. Essa informação não chegava até a mim, não chegava até a minha turma que usava, entendeu? Então, é falta de informação. A gente também tem que ter informação desses equipamentos, né? Só que também, para a gente chegar nesse equipamento, a gente tem que ser bem tratado. Tem que ter pessoas que saibam cuidar de gente. Porque muitas vezes, eu agora já levei pessoas no equipamento, já recebo relato de pessoas que passam nos equipamentos que só vão uma vez e não vão mais. Não querem voltar. Porque são maltratadas, são mal acolhidas. Eu acho assim, se você se propõe a lidar com pessoas, você tem que saber lidar, tem que ter o tato. Muitos estão ali para bater a ficha, ganhar o seu dinheiro e ir embora. População de rua não é mercadoria. Não é um objeto que você está ali para vender, que nem você vende uma roupa, um sapato. Tem que ter o tato, tem que ter a humanidade de saber lidar com aquela pessoa. Você passou uma mal noite, brigou com seu marido? Deixa isso em casa. A pessoa que está te procurando, né? Essa pessoa já está muito fragilizada, ela tem vários problemas. Em casa ela tem,
para começar a história. Então, você tem que ter o tato, a consciência, a humanidade, o amor. Para trabalhar com gente, tem que ter amor, Audrey, entendeu? Eu acho que essas pessoas que trabalham nos equipamentos tem que ser, como que eu falo, mais... Como que a gente fala? A palavra de Varela? Tem que ser capacitadas. É, mais para ter um capacitadas. serviço humanizado. Mais capacitada para serviço humanizado, você entendeu? Eu vou te contar uma coisa, não vai muito longe. Bora lá. Eu fui no Centro Pop, na época que estava sem banho, você lembra? Fui falar com a Margarete. Lembra que ficou um bom tempo sem banho, acho que uns 15 dias? Quando eu cheguei, Não, antes de resolvi você, a situação. isso, antes de você. Vamos deixar bem claro, antes de você. Estava uns 15 dias sem banho, a rua estava vindo reclamar para mim. Porque quem está lá na rua é a gente. Quem está no mercado conversando, sou eu. Laura, estamos 15 dias sem banho. Eu falei, como assim? Eu falei, Margarete, amiga, o que está acontecendo? Não, Laura, quebrou uma peça, roubaram outra. Eu falei, então, como fica lá? Não, tá arrumando, só que tem licitações, tem papel, aquela burocracia toda, né? E enquanto eu estava conversando com ela nessa reunião, só eu e ela na sala, tinha pessoas que tinham vindo comigo aquele dia, vou ser bem clara. Minha amiga lembra muito bem desse dia. E eu não sei, é tipo assim, tinha uma pessoa lá dentro, elas iam tomar o café, né? Tava na fila, mas como elas estavam comigo, entraram junto, né, o pessoal da redução de danos, e quando eles estavam uma confusão lá embaixo. Eu não entendi nada. Foi por quê? Porque, como a gente tinha entrado todo mundo junto, eu fui para a reunião, elas ficaram para poder tomar o café, na hora que elas foram tomar café, não deixaram elas passar. Passaram umas 10 pessoas na frente delas, sabe? E trataram com estupidez. Não, você vai ter que esperar, se quiser, para não sei o quê. Mas aí se tornou uma agressão verbal. Se tivesse tido o tato, não, vamos conversar o que está acontecendo. Não, nós estávamos na fila, na hora que abriu o portão, nós entramos. Estávamos na frente, mas não aceitaram e começaram a discutir. Para que isso? Aí a pessoa já falou, pega seu pão, pega seu café e explode, entendeu? E começou aquele bafafá e eu entrei no meio. Gente, calma, não é assim, peraí. Mas para que tudo isso? Por que não escutou a pessoa? Por que não dá voz para a rua? A rua tem que ter a liberdade de conversar com você de igual para igual. Não é assim, que nós estávamos na fila e nós entramos, só que estamos esperando sentadinho a hora. Só que deu a hora, nós vamos, não estamos passando na frente de ninguém. Seria um caso simples explicado e resolvido ali sem mais blá-blá-blá. Quer dizer, o que precisa? Mais escuta para a rua. A rua precisa de escuta. Você não imagina o que a gente está na rua, as pessoas passarem pela gente e fingir que é um lixo que está ali. Eu já fui chamada de lixo, cuspida na cara, chutada. Você entendeu? Então, quer dizer, na hora que a gente procura um serviço, que a gente sabe, tem um serviço para mim, o que eu espero? Eu espero chegar lá e ser tratado com carinho. Um mínimo de carinho, um mínimo de respeito. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero que você olhe no meu olho e fale assim, oi, pode falar. Você precisa, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você entendeu? Porque às vezes não adianta ter o equipamento, esse equipamento não cuida da rua como tem que ser cuidado. Você entendeu, amiga? A gente precisa muito disso. Deixa eu falar. Eu entendo Agora ela muito. acabou dando uma introdução sobre isso, eu vou pegar com a Audrey agora. Porque a Audrey, eu sei que ela deve estar pensando exatamente o que eu estou pensando, né? Olha, eu já estou tentando convencer as pessoas, os funcionários, a mudar essa maneira de pensar, né? É um trabalho violento o seu, né? Mas já está isso sendo feito, Audrey, essa humanização, essa maneira de atender as pessoas. O que ela falou, estão movendo as ruas, assim, eu sei, está no começo de uma gestão, né? Eu Como acho é que está sendo feito isso? Isso está sendo feito de forma natural e orgânica. A partir do momento que você também tem essa leitura que a Laura traz, de respeito, de diálogo, de compreensão, de escuta, de ir nos equipamentos. Eu sempre fui uma pessoa de estar na ponta. Eu não fico no meu gabinete esperando as coisas acontecerem. Eu estou no abrigo, à noite, de manhã, de tarde, né? Eu estou conversando com o servidor, porque muitas vezes falta o respaldo também para ele trabalhar lá na ponta. Né? Eu estou colocando várias situações em ordem que não tinha nem condição ali, muitas vezes, do servidor trabalhar com a eficiência. Então, por exemplo, RH. Né? Eu chego à secretaria, a secretaria estava com uma defasagem muito grande e ainda está. O que a gente coloca
vamos fazer um contrato emergencial para que a gente tenha pelo menos uma máscara de respirar nesses servidores, porque todos vão adoecendo, porque um está fazendo a tarefa de 20, e isso também é preocupante. Carga de trabalho. Então, o prefeito Rogério Santos entendeu muito bem, e o Yuri coloca algo que é realidade e que eu estou sentindo muito nesses últimos dias. A preocupação do prefeito Rogério Santos para essa situação é extrema, e ele já determinou: a minha prioridade é o desenvolvimento social, e eu vou fazer de tudo para que a gente possa dar um outro olhar para essa questão para toda a população. Então, isso nos respalda. Quando ele fala, vai fazer o contrato emergencial, isso respalda. Tem um concurso em paralelo. Então, ele poderia ter falado, não, vamos esperar o concurso. Só que o concurso, eu vou começar com a entrada de pessoas lá para novembro, dezembro, janeiro. Eu não posso esperar. E ele entendeu a importância. Vamos fazer. Estruturamos e as primeiras pessoas vão chegar aí na primeira quinzena, final da primeira quinzena de setembro. Isso vai dar um alívio muito grande na ponta, porque nós estaremos mais assistidos. E vamos capacitar essas pessoas deste modo, Laura. Então, hoje, eu não posso generalizar uma situação que todos atendem dessa forma, todos atendem desse jeito, né? Lógico, são seres humanos. Um vai escapar ali daquele atendimento que nós desejamos. Mas vocês tenham a certeza que o respaldo ele está indo para todos. Eu estou indo para a ponta, eu estou escutando, eu estou dialogando, entendendo as dificuldades de todos, da população de rua que chega e reclama sobre algo, e aí eu vou verificar por que está dessa jeito, por que está dessa forma. Ah, porque é isso. Então, vamos resolver o problema. É resolver. É essa a determinação. Com carinho, com amor e com respeito. É isso. Perfeito. E aproveitando que ela falou no prefeito Rogério Santos, ele prometeu que viria aqui no Pode Povo. Então, eu não esqueci. Eu tenho já certeza estou cobrando que ele vem, sim. a assessoria dele, vai vir aqui para falar com a gente aqui. Ele já prometeu, eu estou falando novamente e estou esperando o retorno. Tá bom? A Eldred já levantou a bola, eu vou cortar. Eu tenho certeza que ele virá sim. Eu vou até falar aqui um pouquinho Varela, só a questão que a Audrey falou, e eu acho que ela tocou, e a Laura também, as pessoas que trabalham nesse setor, né, tem que estar muito bem tranquilas com relação a vencimentos, não é isso? A cabeça da pessoa que trabalha, Audrey, com as pessoas, não é isso? Lógico. Tem que estar com a cabeça boa, porque se ela não consegue resolver os problemas que ela tem, né? Com tantos que ela recebe. Profissionais, ela não consegue fácil, passar para outra. coisa. A pessoa preocupada em casa, preocupada com o filho, eu sei que é uma preocupação que todo mundo passa, não tenha dúvida. Mas a estrutura profissional, né, Aldo, tem que estar bem para a pessoa falar, não, aqui eu tenho tudo que eu preciso. É lógico. Não é? É isso, Varela? Ah, com certeza. Mas, assim, nós temos a lucidez de que o que está sendo feito aqui em Santos é muito importante. Quando eu falei do CIAMP Rua, que tem que ter a presença dos mecanismos, não estou criticando o que você tem, porque vocês geral, são né? o único CIAMP que tem na Baixada. Sim. Né? Eu estou falando do CIAMP nacional, dos estaduais, e a construção do que vocês fizeram aqui já é importante, mas não está ainda dentro do ideal que a rua espera. Por isso a rua tensiona. Né? Os movimentos e o fórum, ele busca exatamente isso. É óbvio. Como é que eu posso tratar uma pessoa de forma humanizada se eu não me sinto tratado de forma humanizada por quem me contratou? Exatamente. Mesmo eu sendo estatutário, mesmo eu sendo seletista, eu quero um retorno, eu preciso de uma pauta. Quando eu tenho uma liderança, a Audrey agora está se colocando como uma liderança completamente diferente do que nós já vimos dentro da pasta de assistência. Sim. Posso ousar dizer, em toda a Baixada Santista, eu nunca vi alguém agir assim, estando na pasta, na cabeça da pasta, né, da assistência. Isso é importante. Por quê? Nós tratamos de pessoas. Pessoas são seres de vínculos. Por que quem está na rua, a abordagem chega, não sabe nem que tem um abrigo, o cara fala, não, vamos lá para um abrigo. Nunca vi a pessoa. Exato. O cara vende um carro que normalmente é o que me joga para São Vicente ou me joga para outra cidade, né? Ou me joga lá para São Bernardo, ou eu vim de São Bernardo dentro de um carro igual a esse. Ou jogam né? eles aqui em então, Santos. assim, não, eles jogam aqui, jogam em Itanhaém, eles jogam em São Vicente. Eu não estou dizendo que Santos faça isso,
Mas, historicamente, nós temos relatos de que já fez. Vem pra cá, Houve né? momentos históricos que isso era uma prática comum. Sim, Em todos os Né? municípios. Agora eu queria só tocar uma coisinha assim, em questão da zeladoria urbana. Rua, pessoas em situação de rua não são lixo. A retirada de pertences agora foi pautada pelo ministro do Supremo e não pode mais acontecer. Em acontecendo, eu só queria ler isso que eu achei sensacional. Da parte do responsabilização objetiva dos agentes do Estado que agirem em desacordo com os direitos humanos das pessoas em situação de rua por meio de processo administrativo, garantido o contraditório e ampla defesa. Mas é para ser processado. Isso é crime. É crime. Então, assim, não é mandado, porque não tem o comando. E outra coisa, política pública se faz com documentos. Sim. Ordens verbais são as que atrapalham a nossa vida. Porque o comando manda Isso. e eu tenho que executar. A gente ouve isso da GCM o tempo todo. Eu faço curso de humanização para atendimento dentro dos direitos humanos para várias guardas municipais na Baixada. São Vicente, Praia Grande, já conversei com o pessoal de Itanhaém. Então, o que acontece? É necessário essa visão. O problema é, ordem chega, eu cumpro. Só que esquece que a ordem tem que vir por escrito, porque senão a responsabilização vai para o agente e não para quem mandou. Comando, exatamente. E aí, quando você vai perguntar quem mandou, não aparece o pai da criança. E o funcionário fica sozinho. Fica sozinho. Sozinho. À mercê da ira, porque quem está na rua Sim. e é maltratado fica irado, sim. Sim. Né? E ele fica revoltado e de vez em quando quer partir para a briga, que é muito natural do ser humano. Principalmente, eu queria só falar, população em situação de rua não é população em vulnerabilidade. É população vulnerabilizada. Entendi. Pelas questões que acontecem na nossa prática da questão toda que nós temos do cenário todo. Pessoas estão entrando em situação de rua. Quem cuida de pop rua, como nós do movimento, nos preocupamos com as pessoas que estão nas palafitas, que estão aqui nos, como é que eles chamam? Aqui nos cortiços, que estão sendo despejados, pessoas que estão perdendo emprego. São pessoas que estão na iminência de ir para a situação de rua. Sim. Porque quem vai para a rua, vai por um motivo. Nós temos o decreto 7.053, que é muito assertivo. O que é população em situação de rua? Grupo heterogêneo, composto por pessoas em extrema pobreza, que usam espaços públicos para sobrevivência, sustento e moradia. Vínculos familiares inexistentes ou rompidos. Aí, vamos conversar, quem trabalha vínculos dentro da prefeitura? CRAS. CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Eles trabalham vínculos. Então, antes da família romper de vez, tem que ter um atendimento. O problema é que CRAS não recebe a demanda, porque quem está brigando não sai de casa. Não sai de casa. Então, CRAS não faz busca ativa. Nunca vi. Só quando recebe alguma denúncia. E mesmo assim já é considerado como violação de direitos, aí quem faz é o CREAS. E com todo respeito, um CREAS adulto, mesmo que aqui tenha mais de um, mas na realidade como é que um equipamento pode dar conta, sendo que eu tenho CRAS espalhado pela cidade toda? Então as coisas têm que acontecer e tem que se estabelecer fluxos e protocolos. Né? O Yuri falou, quem tem que cuidar é saúde, porque saúde tem um conceito tão ampliado que tudo vira saúde. Mas cai tudo nas costas da assistência. Eu trabalhei em UPA, lá em Itanhaém. Durante a pandemia, sexta-feira, 5 horas da tarde, fecha o Centro Pop. E para onde vão? Para a UPA. E aí eu passo o final de semana todo atendendo pessoas que são demanda da assistência. Então, essas políticas têm que se conversar. Nós temos que... Por isso o CIAMP Rua é importante. Porque o que é o CIAMP? Né? Que a gente fala, mas talvez alguém aí não saiba ainda. É um comitê intersetorial para avaliação e monitoramento de políticas específicas, no caso o CIAMP Rua, para a população em situação de rua. Existem outros. Sim. Que o governo estabeleceu, inclusive da soberania alimentar, que nós temos que trabalhar. Se me permite, Raton, falar, pegar um link aqui na fala do Varela, a cidade de Santos, né, porque ele traz alguns exemplos de CRAS, CREAS,
A cidade de Santos é a que está mais estruturada nesse sentido. Nós temos 8 CRAs, 2 NIAs, que NIAs são os núcleos que integram a assistência que ainda naquela localidade não há capacidade ainda para um CRAS, a gente coloca um NIAS, que no Caruara, na área continental, vai ser transformado num CRAS, se Deus quiser, a partir do ano que vem, com a entrada de recursos humanos. Então, nós já estamos fazendo essa previsão. E o CREAS, em Santos, nós temos 2, um na Zona Leste, outro na Zona Noroeste. A importância dessa socialização, assim como ele traz a importância do CIAMP, que é a única cidade na Baixada Santista que tem o CIAMP, e nós estamos caminhando para a construção do Plano Municipal dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua, pelo CIAMP, com a participação de pessoas que estão hoje vivendo nas ruas e também dos movimentos. O que eu quero falar com isso é que dentro do que o Alexandre de Moraes traz, a cidade de Santos ela já cumpre plenamente a 7.053 de 2009. Então, é algo que os municípios precisam se atentar, porque foram muitos anos para se adequar ao mínimo, e muitos municípios não possuem o mínimo. Aqui, nós estamos avançando para além da política pública ali estabelecida, obrigatória, que muitos municípios fecharam os olhos para isso. Então, nós, hoje, qual é o momento? Acusar, jamais. Acolher sempre, a todos, não importa de onde, nós vamos acolher. O que nós queremos é despertar para que os municípios entendam a importância desse avanço, porque nós precisamos da ajuda um do outro. Nós estamos muito colados. É uma região metropolitana da Baixada Santista. Por isso, nós ativamos a reunião que será agora com os 9 municípios, os movimentos, Conselho Municipal da Assistência Social e Diretoria Regional da Assistência Social, para que a gente comece essa conversa que está morta. Não pode. Ela precisa reacender. Ela precisa acontecer. Porque, como as cidades não se conversam sobre a sua população, o que está acontecendo aí? Por que você não está avançando? Onde nós precisamos fortalecer? Vamos juntos buscar ajuda? Bora para o Estado? Bora para o governo federal? Vamos fazer o CIAMP regional para unir forças com o nacional. É essa estrutura que nós queremos a partir de agora. E vamos avançar, Raton. Audrey, foi muito bom você falar isso. Porque a gente percebe muito bem que o Condesb não funciona, nunca funcionou como deveria. Nós temos aí deputados, entra deputado, sai prefeito, da prefeito, não funcionou. Para ter uma ideia, a Passarela da Agonia, do lado aí, que eu já apelidei da Passarela da Agonia, que fica do lado ali da alfândega, todos os dias, não vou mentir aqui, quinta e sexta eu atravesso a Passarela da Agonia. Não tem um dia que não tem reclamação daquele elevador projetado de maneira equivocada. Inclusive, nós fizemos já um podcast falando sobre essa passarela, a Passarela da Agonia. E aí, as pessoas ficam grávidas, deficientes físicos, idosos, tem que ficar se metendo, se estapeando para entrar no elevador. O elevador mal projetado, tinha um projeto de ser uma escada rolante e não foi. E, pasme você, quando fizeram essa Passarela da Agonia, que teve aqui a presença de ministros, de deputados, de prefeitos, na hora de inaugurar, o filho é lindo. Depois que fez a besteira, o filho não é meu. Pra você ter uma ideia, o Condesb, Audrey, não sabia nem do projeto, nem da questão, e nem a autoridade portuária. Chega a ser surreal isso, E aí, agora eu estou cobrando todo mundo, Varela, Laura e Audrey, e ninguém, a Prefeitura de Santos, não é comigo, é particular. A autoridade portuária, eu nem sabia que iam colocar lá, nossa, a autoridade portuária não sabia colocar uma passarela na aula portuária. E o Condesb... Foi contratado pela autoridade portuária.
nem participou de nada. certeza, O Condé, não então você poderia ser está me falando, é um avanço muito importante. Ah, eu esqueci de falar que a União dos Vereadores da Baixada Santista O também VEB. fiz o convite para estar nessa reunião. Mas esse é o porque VEB a tem- legislação ela tem que acontecer em 120 dias. Mas, Aldrey, E o Aldrey, legislativo precisa cobrar as suas cidades. Aldrey, você está sendo bem otimista com relação ao VESB. Né? Porque os vereadores estão aí vendo tudo isso, você é vereadora, eu sei que você entrou na secretaria, Eu né? estava como presidente da UVEBS. E o pessoal não se mexe com relação a pessoas em situação de vulnerabilidade, ou como o Varela falou, vulnerabilizadas. Os vereadores parece que não Mas enxergam olha, isso. a receptividade foi muito grande. Eles estão sentindo a necessidade dessa ativação, já confirmaram a presença. E eu espero mesmo que eles tratem esse tema com muito respeito. Então, mas na Passarela da Agonia, por exemplo, eu não vejo nenhum vereador. Nem de Guarujá, nem de Santos. E é Ah, eu estava lá. Não, eu sei. E é um equipamento... Não, eu estou dizendo agora, né? No decorrer. E é um equipamento metropolitano. Mas eu vou... É verdade, o equipamento é É metropolitano. metropolitano, É, então tem a ver todos com o usam. Condesb, exatamente, né? Deveria ter a presença, Inclusive Guarujá, apresentaram o prefeito presidente Suman Paulo, isso falou aí. que mandou um ofício para a autoridade portuária como se o ofício resolvesse alguma coisa, não resolve nada, né? Então, só pegando o ganchinho ainda do ministro, ele percebeu, e ele declarou isso, que o Brasil vive uma violação maciça de direitos humanos e o estado de coisas inconstitucionais, a permitir desumanidade à população em situação de rua. E só para você saber, está no meu filme, inclusive, eu volto a falar, no Colchão de Pedra, né? Tem até pouco tempo, não estou falando que você chegou agora, mas existe uma operação Cidade Limpa. E essa operação Cidade Limpa e segura, eles violavam 14 artigos da Resolução 40 do Ministério dos Direitos Humanos. Tá? Você tem uma ideia? Dia 28 de abril de 2022, após sentença do judicial, 3 guardas, 2 homens e uma mulher, foram exonerados por terem cometido crime contra a pessoa em situação de rua. Graças a Deus eu estou percebendo que você está mudando essa dinâmica aí. Graças a Deus. Não podemos mudar seres humanos, Sim. né? Então, quero deixar isso muito claro. Porque nós não estamos livres de acontecer um dia ou outro algo que fuja da nossa limitação de ação, né? Sim. Nós estamos, sim, fazendo com que essa leitura seja em conjunto e de forma responsável. E aí eu quero entrar rapidamente num assunto para que a gente possa debater em relação aos grupos voluntários solidários que fazem a doação de alimento nas ruas. Já a segunda reunião que realizo com eles, para que todos entendam. É importante a alimentação, nós queremos que os grupos permaneçam, continuem. Isso fica muito claro nas nossas falas e no que a gente está fazendo, mas que a Secretaria de Desenvolvimento Social esteja ao lado. Isso. E eles estão agradecendo, Raton, porque eles se sentem limitados também. No momento que uma pessoa pede ajuda, muitos não sabem, não conhecem o Centro Pop, os voluntários, não conhecem os abrigos. Nós vamos fazer uma agenda com eles agora para, primeiro, que eles conheçam esses equipamentos, conheçam a política pública. Aí sim, Laura, Varela e Raton, nós teremos uma ajuda eficiente para, no momento que a pessoa despertar, opa, hoje eu quero. E aí, o voluntário faz o quê? Eu não sei. Você sabe, você pode me acionar. É isso que nós queremos. Isso é importante, porque eu tive até informação, olha que coisa que me falaram uma vez, porque eu sempre me envolvi com o pessoal, né, desse trabalho, inclusive fiz um filme sobre isso, e uma pessoa me falou assim, Raton, essa coordenação entre as pessoas voluntárias, esses grandes grupos que dão comida, né, dão cobertor, vão lá dar uma assistência, principalmente Marbitex, né, São Marbitex, tem pessoas que, por não se conversarem, dão duas marmitas para uma pessoa só. 3. Exatamente. Os voluntários falam isso. Não que a pessoa não mereça comer 3 vezes. Mas a comida acaba estragando. A gente tem uma preocupação com a segurança alimentar dessas pessoas. Isso. E outra, nós precisamos conhecer esses grupos. Exatamente. Porque a gente sabe que existe muita maldade no meio de gente boa. E se a gente tem uma situação de comida, sei lá, estragada, envenenada, que já tivemos casos no país. Já. Então, isso muito me preocupa, muito. Eu quero conhecer esses grupos, saber quem são, onde estão, por onde passam, para que a gente possa ajudar, né? Como é que é feita essa comida, de onde vem essa comida? Essas pessoas não merecem também estar em lugares sujos. Ponto aí que eu acho importante. Nossa população de rua. Existiu um diálogo. Hoje nós temos uma lei
que garante as cozinhas solidárias, com investimento para a construção de cozinhas Olha, isso é interessante. que possa produzir esse alimento. Então, se eu já tenho, como no caso dela, todos os cadastros dos grupos que fazem isso, ele já tem a captação do alimento. Se eu tenho uma cozinha dentro das normas RDC 216 para evitar, né, contaminação e tudo mais, com a supervisão da vigilância sanitária, porque isso é uma política pública. A gente está sempre reforçando nisso. A questão está sempre nessa posição. Eu tenho uma lei que ampara isso e regulamenta a forma de fazer. Eu sou um voluntário, quero entregar comida na rua. Não é proibido. Mas se você encaixa esse grupo dentro de uma lei, de uma política, isso é necessário. Quem tem que fomentar? O Estado, porque sempre o fomento vem pelo Estado, e a organização e o controle disso. Retirada de bens. Por que acontece isso? Porque se falha na comunicação com a população. Se a zeladoria urbana colocasse assim, olha, eu vou lavar a calçada da igreja do Padre Chicão na quinta-feira, às 8 horas da noite. Todo Pop Rua recebe essa informação, com certeza ele vai retirar todos os pertences dele para que seja lavada a casa dele, porque ele mora naquela calçada. Sim, sim. Não é? Sim. Então, se ele está ali, ele vai sair para que seja lavado e retorna em seguida para ficar no lugar dele. Não precisa chegar o caminhão e arrancar tudo que é dele, já joga como água, já foi visto, já joga água em cima dele, como se ele fosse o lixo. Zeladoria urbana tem que focar no lixo de verdade. Pessoas não são lixo. Então, comunicação, planejamento e comunicação são duas coisas que não podem faltar. E a gente está buscando isso. Por exemplo, aqui eu não sei como funciona, porque eu confesso, nunca pisei num centro pop aqui, nunca visitei, não fui. Né? Até porque tinha a nossa coordenadora aqui fazendo esse papel, para que eu vou fazer isso? Né? Porque eu também sou do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Pô, tem centro pop que a pessoa, para entrar, ele é revistado pela GCM. Sempre chega na GCM. Isso. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque sempre colocam que população em situação de rua é de uma única secretaria. Exatamente. Não é. Somos cidadãos. Nós temos todas as secretarias que têm que estar envolvidas. Todas. Não falamos nada de vaga para escola, para Pop Rua. Nós falamos? Eu nunca vi. Vamos falar isso no outro programa. Cadê as cotas para a educação? Olha, tem muita a coisa gente já está falando dentro do CIAMP, porque bom. a educação está isso presente. É discutido, mas nós precisamos disso. Que bom. A integração de todas as políticas. Porque senão sobrecarrega uma única pasta que não tem condição de abarcar tudo, e não tem mesmo. Muito bom. Porque é um problema complexo demais para ser resolvido por uma única pasta. Exatamente. Nós precisamos do Estado. O Estado é a prefeitura. Então, desde o gabinete, até a zeladoria desde urbana, a Secretaria de Governo, né? Desde o travesseiro do prefeito, né, até a meia do gari, Exatamente. Todos têm que estar envolvidos para resolver. E isso precisa de planejamento. E não botar pedra debaixo do viaduto que tem tradição. Não. Arquitetura hostil também já é crime. Então, a Laura quase. O cara vira deputado depois que. O cara vira deputado depois, o cara vira deputado depois, né? Nós precisamos disso, sabe? Então eu sempre falo que uma coisa assim, o combinado não sai caro. E o combinado por exemplo, está colocado aqui. Para eu guardar o meu pertence, a prefeitura aqui tem que me suprir de bagageiro. O único município que eu vi bagageiro da minha vida toda foi em São Paulo e em Nova York. Nova York porque eu vi, porque eu nunca fui para lá. Né? Eu não gosto dos Estados Unidos, eu não vou para lá. Se for para viajar, eu vou para a Europa, mas eu conheci muito a América Latina. Bagageiro. Em vez de revistar a pessoa para saber se ele está com arma, se ele está com droga, abre um armário e põe os pertences dele ali. Ele entra, vai ser atendido, se ele for violento. Nosso Centro Pop isso tem que acontecer. O armário para que as pessoas possam guardar suas coisas, tomam o seu banho, fazem a sua higiene pessoal, fazem a sua alimentação, são acompanhados pelas nossas assistentes sociais, pelos nossos psicólogos, pelos nossos operadores. É isso que tem que acontecer. Já tem mais outra. Né? Olha, Além deixa de eu São falar Paulo, uma coisa. Santos também tem. Deixa eu falar uma coisinha aqui que para não ficar mal entendido. Eu não generalizei o tratamento
as pessoas Foi que um caso atendem. pontual. Entendeu? Ah, Foi sim. Nunca vamos entendeu? generalizar. né? Eu gosto muito do trabalho da Margarete, da Ela é Maria, sensacional. da Elisângela, da Luciana Werneck, o pessoal do. Entendeu? Eu Postal amo na essas rua. pessoas com gente São que pessoas realmente incríveis, cuidam né? de gente. A gente entende que as pessoas têm dias que não estão muito bem. É isso. Mas, assim, Mas não nem pode sempre atender são mal. pessoas assim. A gente sabe que tem pessoas que a gente não pode controlar, mas a gente pode educar, né? E olhar de outra forma, Pode né? enquadrar, né? O papo está muito bom, né? Eu vou colocar mais uma pessoa na rua para falar um pouquinho, e depois cada um encerra a sua participação com o que vocês quiserem, aqui não tem nenhum tipo de censura, nenhum tipo de amarras, é para falar mesmo, áudio para você Aqui também. pode. Fique à vontade, Pode. tá bom? Vamos lá, vamos falar com a Maria Cristina? Pode, povo. Eu ajudo as pessoas de rua, mas não dou dinheiro. Eu compro alimentos e forneço para a pessoa. Por que você não dá dinheiro? Porque assim eu acredito que eu evite que eles gastem em outras coisas, como droga, bebida, né? Então eu prefiro comprar um alimento e fornecer à pessoa. Eu acredito que uma equipe especializada que vai abordá-los de uma outra forma, né? Saber das necessidades e a possível contribuição para tirar ele dessa situação de rua, né? Eu acredito que deveria haver uma estrutura para receber essas pessoas, né, vulneráveis que estão na rua, um abrigo, ainda mais na época de frio e chuva, né, que eles ficam à mercê de encontrar uma marquise, né, para se abrigar, banheiro, principalmente para a mulher, eu acho que é uma situação muito delicada, né, uma mulher na rua, né, e ter uma estrutura para receber essas pessoas e entender as necessidades de cada um que os levaram a vir à rua, né. Acho que falta essa estrutura, assim, em Santos, para receber essas pessoas. Você pode ver, Alder, como é difícil, né? Porque a própria população não tem, não tem a informação, né? Você vê que ela falou, precisa disso, precisa daquilo. Precisa Você tá do falando abrigo, que... tem um abrigo. Exatamente. É. Então o seu trabalho é muito importante e você é uma jornalista. Às vezes as Trabalha pessoas- essa comunicação, né? Às vezes as pessoas questionam, mas você está colocando muita coisa na internet. E vou colocar. Sim, é importante. Pode me questionar. É importante. Vou colocar porque eu sei que essas informações estão salvando vidas. E quando eu coloco uma informação, é com conteúdo responsável. É para que realmente atinja a toda uma população e que pessoas como essa senhora saibam que o serviço, ele existe. Sim, precisamos melhorar e sempre vai acontecer isso. Só que nós temos hoje em Santos um abrigo emergencial na Rua General Câmara que funciona como pernoite, porque muitos querem só ficar à noite. Sim. E é isso, né? O que nós precisamos avançar é oferecer a essas pessoas atividades durante o dia, em um local onde eles tenham referência, né? Que eles possam escolher qual a oficina de capacitação ele quer fazer ou não, se ele quer ficar somente nesse local com maior segurança. Nós temos o Centro Pop, mas o Centro Pop ele tem uma finalidade, né? Da gente entender se ele é de outra cidade, vamos fazer um recâmbio qualificado ou não, ele quer ficar, se ele quer acolhimento. Então a gente entende que cada equipamento tem a sua finalidade. Nós abrimos mais 20 vagas no alojamento da Arena, com a possibilidade de abrir mais 20 para acomodar realmente. Abrimos agora mais 20 vagas dentro do albergue noturno. Então, isso tudo dá estrutura para aquele que está na rua e para aquele que vai fazer a abordagem na rua. Porque não adianta também você fazer a abordagem, 153 tem uma pessoa aqui, a abordagem vai lá, e aí? Você faz o raio-x, preenche ali o questionário para que tenha um encaminhamento. Mas hoje eu não tenho mais vaga. Olha a frustração. Exatamente. Então, a gente não pode mais passar por isso, e nós não estamos mais passando por isso. O abrigo emergencial, ele está com ali a gente consegue atender a 46 pessoas, e as outras ficavam na porta esperando. E agora? Horrível isso. A gente passa com o carro e leva todo mundo para ser abrigado, acolhido, porque não vai. Nós vamos acolher. A cidade está com esse pensamento e nós estamos oferecendo essa estrutura. Perfeito. Eu vou passar a vez agora para Laura. E por favor, só para dar uma encerrada, bem breve. Obrigado pela Eu participação. tenho uma pergunta para fazer. Eu estou vendo que esse trabalho novo que você está chegando, está fazendo, realmente, seu relato é maravilhoso. A gente precisa muito disso, precisa desse olhar, desse trabalho, né? Que o trabalho estava parado, né? Eu também acredito no nosso prefeito, porque o Rogério sempre falou para mim que sempre estaria do meu lado, sempre estaria do lado da rua. Eu acredito muito no Rogério, sempre me tratou muito bem, onde eu cheguei, sempre falou, Laura, que precisar, estou do seu lado. Mas eu quero fazer uma pergunta, Audrey. Sim.
Esses equipamentos são emergenciais de inverno. E quando acabar o inverno? Não, nós já temos uma previsão. O abrigo emergencial de inverno que fechava até o ano passado, não vai fechar mais, Laura. Então, aqui eu trago uma excelente notícia. Maravilha. Todas as vagas que nós temos hoje que Vão vocês permanecer. Vão permanecer Vamos porque abrir. a demanda cresceu. Exatamente. E a cidade não pode fechar os olhos para isso. Exatamente. Então, esse abrigo emergencial, que a gente trata como emergencial, é porque ele é de baixa exigência, ou seja, diferente dos outros que, por vezes, impede da pessoa entrar, porque ela está alcoolizada, está sob Sim. efeito de outras drogas. Isso é um problema muito grande. Esse abrigo, não. Ele acolhe, ele deixa entrar, porque o que me interessa é que ele entenda que existe um serviço. Exatamente. E que a gente pode dar continuidade no dia seguinte. Então, esse abrigo emergencial, Laura, não fecha mais. Não fecha mais. Ótimo. E Tá, mais uma pergunta. já está garantido pelo prefeito Glória a Rogério Deus, Santos. Foi a primeira coisa que eu falei. E eu perguntei, Né? mas e Porque depois? Como que a gente depois, faz? Você vai atendida no frio e depois? Exatamente. E outra pergunta que eu quero fazer para você, Audrey. Na Zona Noroeste, nos morros, né, que a gente não tem esse tipo de abrigo, podemos também pensar em abrigo, porque eu moro na Zona Noroeste no momento, Sim. consegui sair da rótula morando na casa de mamãe, né? Sim. E muita gente na Zona Noroeste, muita gente pensa que não é Santos, né? Engraçado. Porque Inclusive Zona alguns Noroeste, políticos aqui, mas enfim. Entendeu? Porque Zona Noroeste, eu vou te contar de verdade, amiga, tá abandonadinha. Você entendeu? O prefeito já entendeu a nossa demanda e determinou que a gente abra um abrigo emergencial lá na Zona Noroeste também. Então, nós estamos nos estruturando para isso, já localizamos um imóvel, mas a gente precisa agora, porque como esses dias eu tive que ajeitar muitas coisas, gente, Sim, né? imagino. Precisei Vou te fazer... dar uma pulseirinha do Ben 10 de presente. Pra você fazer um monte de Olha, real, estou bonito. precisando. E agora, o que a gente está fazendo? Avançando naquilo que a gente não tem. Então, tem república de pessoas em situação de rua para chegar, tem o abrigo familiar que a gente já está projetando. Nós temos a ampliação do Centro Pop, que a gente já está em conversa, tanto com os engenheiros como o Centro Pop, para a gente avançar naquela lateral. Então, são projetos que o prefeito... Não é a Audrey que está falando. Eu levei a demanda para ele. Sim, Falei, claro. prefeito, precisa acontecer. Ele falou, vai acontecer. Vai, ele prometeu Então, e tô acreditando na palavra dele, É desde isso, sempre. é isso, e vai ter que acontecer, porque não é porque, acha que vai ser bonito, não, Não, é necessário. demanda, tá aí e precisa atender, ponto, nós vamos fazer. Ótimo, então era Varela? isso. Né? Obrigada. Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder falar, né? Aqui o povo pode. O povo É o pode. po- Isso é Gente, importante. o povo Comigo vai pode. sempre, cara. Obrigado por isso, pela oportunidade. E só relembrar, gente, que se todas as administrações abrissem mão desse pensamento caolho, né, de que eu não vou oferecer muita coisa para Pop Rua, senão vai chegar gente demais na minha cidade. Isso é coisa do século passado, pelo amor de Deus, abram mão desse pensamento. Nós estamos vivendo uma outra era e nós precisamos disso. E mudem também a palavra, né? A Audrey colocou bem, nós não abrigamos, nós acolhemos. Isso. Parem de criar abrigos, criem acolhimentos. Exatamente. Acolher é uma coisa, acolher é isso aqui, abrigar é outra história. Abrigar eu consigo com uma lona. É Acolher fácil. é Acolher coração é outra coisa. e atitude. Acolher é abraçar, é entender, é ouvir, é pensar na solução e, desculpa, só botar uma pimenta, tudo isso é maravilhoso, mas é muito pouco diante da necessidade da rua. Por quê? A rua precisa de continuidade para a vida dela. Nós temos que conversar sobre trabalho e renda, né? Tudo isso mas economia solidária para viabilizar porque a gente essas precisa do pessoas, cuidado de economia cada um. circular, porque Exatamente. economia criativa, com todo respeito, ela vai produzir empreendedores. E o povo da rua não tem organização nem para cuidar de escovar o dente todo dia, porque não tem pia. Então, depois que ele tiver a organização mínima, ele tem que começar de uma forma de trabalho e renda que não tenha tanta exigência e tanta responsabilidade civil. Nós temos que parar para pensar nisso. Nós temos públicos diversos e economias, formas de produzir trabalho e renda que também são diversas. Nós temos que trabalhar com essas possibilidades para viabilizar essa população vulnerabilizada, para que ela deixe de ser vulnerabilizada, né? E aquela coisa, por mais que exista vontade de ajudar, sempre, na fala dessa senhora aqui, ficou muito transparente isso. Dinheiro eu não dou, porque senão ele vai usar droga, mas
Já o Yuri falou, bom, se ele for usar droga é um direito dele. São Os mentalidades, ricos usam são drogas, pessoas, apartamentos. o mundo é diverso, a rua é diversa e nós temos que ter apenas e tão somente respeito pela diversidade. Quando a gente quiser impor alguma coisa, vai dar ruim. Tudo que é imposto está errado, né? Sem querer parecer que eu sou comunista, quando eu falo de imposto, dá a impressão que eu não quero pagar, mas não é isso, né? É importante. As coisas que vêm de cima para baixo são necessárias para organizar aquela necessidade que está aqui embaixo. Então, parabéns, Audrey, porque Obrigada. você abre os teus ouvidos para as necessidades e busca soluções factíveis, tá? Mas saiba que nós estamos começando ali, né, na infraestrutura daquilo que é necessário. E nós seguimos na luta. Aí eu ia- A saída deixa eu pedir uma qualificada já está coisinha. sendo pensada e a articulação com a empregabilidade, nós já estamos estão caminhando. mexendo nesse mercado para que o olhar também esteja para isso. Rapidamente. Deixa eu fazer aqui um pedidinho rapidamente. Eu gostaria muito também que vocês aumentassem, empreendessem mais na redução de danos, os programas de redução de danos. Saúde, né? Porque a Mas gente a está gente na rua, a vai. gente precisa muito. E também que se crie o cargo de redutor de danos. Estamos aí lutando há 2 anos para que esse cargo seja criado. Porque a gente sai da rua, passa na redução de danos, se firma, sabe? E a gente precisa de um emprego, precisa de trabalhar. A rua precisa de portas abertas de todos os lados. Tenha certeza Tá. que essa questão da empregabilidade nós já estamos tratando e a redução de danos do Dr. Ticanori, É muito importante. que é da Secretaria de Saúde, está com um Salva radar vida, mulher, nessa salva questão. vidas. Vamos Antes de sim. encerrar, vou fazer um pedido para você, Audrey. Sim. Um desafio. Vamos tirar de Santos essa pecha de arquitetura hostil que tem em Santos, né? Sim. Esses equipamentos criados com prego, com parafuso, com vidro, com passarelas Fluxo de água na calçada. e viadutos com pedra embaixo. Tenta Bancos. transformar. E você tem um Unitários. trabalho muito importante que você vai falar, você falou que vai angariar em todas as cidades, que as cidades parem de ser acabem com essa arquitetura hostil, né? Ou a arquitetura antipobre, que se fala, né? Isso que o Padre Júlio tanto combate, tá bom? É um desafio, tá bom? Beleza? Só a pessoa não Combinado? consegue nem Esse deixar. Esse outra desafio eu secretaria. não posso prometer, Sim. porque não Ela compete. Mas não você que compete seja uma voz. à Secretaria de Desenvolvimento Social, mas é o que eu falei. Diálogo com respeito, a gente consegue ouvir e acertar mais. Que é tão injusto, não, uma Perfeito. pessoa Eu não acho que é conseguir isso. nem se proteger da chuva debaixo do viaduto, ou descansar o corpo cansado. Eu quase fui presa, né, Raton? Porque fui lá protestar. Quando se tem a conversa, a gente acerta mais. Você entendeu? É muito Ok. difícil. Isso aí. Beleza. Bom, o Pó de Povo fica por aqui. Acompanhe a gente nas plataformas digitais, nas redes sociais. Até logo. Tchau.